Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Gostaríamos de continuar a compartilhar consigo aquilo que temos encontrado neste livro tão precioso para nós, que é a Bíblia. E nós íamos, neste estudo, no capítulo 11, temos estado a falar sobre os descendentes de Noé. No capítulo 10 vimos isso e íamos entrar então neste capítulo 11, que fala aqui da famosa Torre de Babel, o local onde se confundiram as línguas, onde começaram a existir várias formas de falar. Aqui está a razão neste capítulo pela qual hoje existe uma diversidade tão grande de línguas no mundo. E aqui no livro do Gênesis fala como isso aconteceu. Nós iremos então analisar estes textos, verificar como isso se passou. No último programa falámos sobre Nimrod, um homem que era poderoso caçador diante do Senhor, um homem que andou diante de Deus, andou com Deus, mas verificamos que os seus descendentes, aqueles que eram os seus descendentes, foram para a terra de Sinear e construíram aí uma cidade. Nimrod foi o fundador desta cidade e, de alguma forma, eles começaram a ter algumas ideias. E nós vamos ver essas ideias. Por essa razão, algumas pessoas costumam dizer que Deus tem filhos, mas não tem netos. Apesar de verificarmos que Nimrod andou com Deus, parece que os seus descendentes já não fizeram o mesmo percurso de vida, não seguiram, digamos assim, as suas pisadas. E começaram a ter, então, estas ideias que nós vamos encontrar aqui no capítulo 11. Pode seguir a leitura connosco, se tiver a sua Bíblia à mão e o seu bloco de apontamentos. Pode abrir então em Gênesis capítulo 11, verso 1. E diz assim então a palavra de Deus: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos sirvam-nos de pedras e betume de argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até aos céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Verificamos neste texto que há 4 propósitos principais deste grupo de pessoas que se juntaram e declararam aqui as suas intenções. A primeira era que eles queriam construir uma cidade. A segunda é que eles queriam construir uma torre. A terceira ideia que eles tinham era, com esse feito, construir um nome para eles. E a quarta ideia que temos aqui é que eles não queriam ser espalhados pela terra. Nós, no último programa, vimos que o propósito de Deus era exatamente que o povo enchesse a terra. Deus tinha dito isso, e vimos isso no capítulo 10, verso 18, verso 25, onde Deus manifesta o seu desejo de que o povo enchesse toda a terra. Deus tinha dito a Noé e aos seus descendentes, no capítulo 9 ainda, que eles fossem fecundos, multiplicassem e enchessem a terra. E, digamos assim, as outras famílias estavam a cumprir esse propósito, esse objetivo, e este grupo dos descendentes de Nimrod, que plantaram várias cidades em vários lugares daquela região da Mesopotâmia, chegaram a esta planície e aí queriam construir um nome, queriam construir uma cidade, queriam construir uma torre e não queriam de forma alguma ser espalhados pela terra. Muito se tem falado sobre esta Torre de Babel. Ela era a capital da Babilónia, deu origem a esse grande império, o Império Babilónico, conhecido na história universal. Alguns achados arqueológicos indicam onde é que eventualmente poderia ter sido construída esta torre enorme, mas nós vamos considerar a atitude deste povo. Ele olha e quer construir para si uma cidade, quer construir para si, diz o texto bíblico, uma torre cujo o topo chega aos céus. Eu não creio que a intenção deles aqui fosse construir uma torre para os salvar de um possível dilúvio, eventualmente, porque são descendentes próximos dos filhos de Noé.
talvez tivessem ouvido os seus antepassados a falar do dilúvio. Não me parece que a ideia deles fosse construir uma torre para os salvar do dilúvio, senão não o teriam feito numa planície, como diz aí o texto no verso 2, que eles foram para uma planície, portanto, uma zona de grande cultivo, e aí numa planície, portanto, queriam construir então essa torre enorme. Mas queriam construir com que fim? E o fim era que ela pudesse chegar até aos céus. Encontramos aqui uma atitude de os homens procurarem as suas próprias formas de se relacionar com Deus. Eu vejo nesta expressão uma torre cujo topo chega aos céus, a intenção de os homens procurarem aqui uma outra forma de se relacionarem com Deus. Talvez aqui está o indício de uma nova religião que retira Deus do cenário e coloca o homem como o centro, e o homem faz os seus esforços para poder chegar então ao céu. O homem age e constrói a sua própria religião de forma a ele poder ter um relacionamento com a divindade, com os seres celestiais. Nós sabemos pela arqueologia, pela história, que este povo que viveu naquela região era um povo que adorava as constelações, era um povo que adorava o sol, a lua e os astros. E esta torre certamente serviria com esse fim, o fim de aproximar os habitantes daquela região das constelações, dos astros e do universo. E este era o desejo destes homens, não de um relacionamento íntimo com Deus, não o andar diante de Deus como Nirod ou como Enoque, que nós já vimos aqui, ou como os filhos de Noé, ou como o próprio Noé, não andar com essa relação íntima com Deus, mas construir para si próprio uma relação baseada no seu esforço, baseada na sua criatividade, baseada no seu pensamento. Eu creio que estes habitantes desta terra, da planície na terra de Sinear, não são muito diferentes da maior parte, se calhar, de alguns de nós, que querem ter uma relação com Deus, sim, mas baseada nos seus próprios feitos, baseado nos seus próprios atos, baseado, digamos assim, no seu próprio esforço. A palavra de Deus nos mostra que a nossa relação com Deus é a graça de Deus, ou seja, é um favor que Deus faz para com aqueles que habitam aqui na terra. Nós não merecíamos esse relacionamento com Deus e Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, oferece-nos esse presente de nos relacionarmos com Deus. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 2, verso 8, que é por essa graça, por essa oferta imerecida de Deus, que nós somos salvos mediante a fé. Não vem dos nossos feitos, para que nós não nos pudéssemos gloriar, mas vem de Deus. Então a ideia aqui deste povo era eles construírem a sua própria religião, a sua própria torre, para se relacionarem com as divindades à sua própria maneira. Deus diz que não é assim. Não vem dos nossos feitos para que ninguém se possa gloriar. Ou seja, eu não posso dizer que eu sou melhor que o outro porque me relaciono com Deus, porque eu mereci isto ou aquilo. É antes pelo contrário. Ninguém merece esse relacionamento com Deus. Deus é que nos oferece esse presente de nos relacionarmos com Ele através da pessoa de Jesus Cristo. É comum entre nós dizermos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Toda a gente assume isso em Portugal, penso eu, que assume que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas Ele, afinal, é o Salvador de quê? Ele veio nos salvar do quê? Se não há nada que nos atormentasse, não há nada que nos pusesse em perigo, Jesus nos salvaria de quê? É exatamente aqui que reside a importância da pessoa de Jesus. Quando declaramos que Ele é o nosso Salvador, significa que nós estaríamos em perigo, estaríamos numa situação difícil e necessitaríamos de ajuda de alguém para sair dela. É por isso, e é esse presente que Deus nos vem oferecer. Esse presente de nos relacionarmos com Deus, não pelos nossos méritos, não pelas nossas forças, não por alguma coisa que eu possa fazer, mas por aquilo que o próprio Deus fez através da pessoa de Jesus Cristo, dando-nos assim a possibilidade de uma relação. Eu sei que isto contraria, se calhar, muitas das coisas que ao longo de muitos anos tem-se ouvido, a importância de nós fazermos algumas coisas para nos relacionarmos com Deus. Mas o que encontramos é que quando nós enverdamos esses esforços, estamos a agir quase como este povo aqui na planície de Sinear, a criar a nossa própria torre para nós chegarmos ao céu.
E a minha pergunta fica para si a refletir: qual é a sua torre? O que é que está a construir? Qual é a sua tentativa de chegar a Deus? É o seu próprio esforço que está envolvido nele, ou é a sua fé em Cristo Jesus, naquilo que Jesus Cristo fez? É através da pessoa de Jesus Cristo que você se relaciona com Deus, ou é através de algum esforço pessoal, através de algum feito que tem que praticar para atingir esse objetivo? Este povo queria ter uma relação com Deus não baseada nos princípios que Deus havia dito, mas no seu próprio esforço. E isso tinha como objetivo final a sua própria glória, tornar célebre o nosso nome, diz o texto bíblico aí. Eles queriam não só ter uma relação com Deus através do seu esforço, mas eles próprios queriam tornar o seu nome célebre. Queriam dizer, ok, aquele povo ali inventou uma coisa tão fantástica, e criaram uma nova relação com Deus, que todos nós vamos, de alguma forma, idolatrá-los, vamos querer imitá-los, afastando assim mais uma vez do propósito que Deus tinha dado aos homens daquela época. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, não pelos nossos próprios esforços, não que nós tenhamos que construir as nossas próprias torres para chegar a Deus, mas através da pessoa de Jesus Cristo. Deus deu exatamente objetivos, diria, contrários a estes que nós encontramos aqui neste verso 4 do capítulo 11. Deus construiu para nós uma cidade, diz a Bíblia. Jesus subiu aos céus para construir para nós um lugar, uma morada. Então este é o objetivo de Deus para nós, não que nós construamos a nossa cidade, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, mas procuremos em Deus a nossa proteção. Não precisamos de edificar para nós uma cidade. A cidade tem sempre esta ideia de segurança, de lugar forte onde nos podemos proteger das intempéries, dos animais ferozes, neste caso aqui, ou de outras circunstâncias quaisquer. A cidade tem essa ideia. Deus construiu para nós uma cidade e Ele próprio diz e declara que Ele é o nosso refúgio. Podemos refugiar-nos em Deus, esconder-nos em Deus, pois Ele é a nossa segurança. Nós não precisamos de construir uma torre que chega ao céu, porque o próprio Jesus Cristo é aquele que nos coloca em contacto com o divino, é aquele que nos coloca em contacto com o próprio Deus. Também não precisamos de ter um nome célebre, porque aquele nome que nós queremos que seja célebre é o nome de Jesus Cristo. E por outro lado, o próprio Jesus disse que nós deveríamos ir por todo o mundo e anunciar esta novidade a todas as pessoas. Ao contrário destes aqui que não queriam ser espalhados de forma alguma pela terra. Então estava este povo com estas intenções e diz a palavra de Deus no verso 5 que Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrições para tudo o que intentarem fazer. E diz Deus, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De sorte o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Aqui verificamos a importância de trabalhar em equipa. Por um lado, se o homem estava naquela planície, o facto de estarem juntos, Deus vê isso como algo preocupante, porque nós, olhando para os textos bíblicos que já analisámos em outros programas, podemos constatar que quando o homem age dessa forma, a corrupção vai aumentando. Quando o homem tenta procurar as suas próprias formas de se relacionar com Deus, não seguindo aquilo que Deus havia dito, isso leva normalmente a um desvio da sociedade, a levar que as pessoas tenham atitudes de corrupção, de injustiça, de maus tratos, e nós constatamos isso N vezes nas civilizações. E normalmente Deus teve que intervir para corrigir essas situações. E aqui é o que Deus faz nesta circunstância. O homem estava a agir de uma forma contrária aos princípios de Deus, e não é que Deus venha como tipo desmancha prazeres. O homem estava todo contente e agora Deus vai estragar o projeto do brinquedo da criancinha. A ideia não é essa. Quando Deus intervém de uma forma tão drástica na sociedade, na vida dos povos,
é porque isso iria ter consequências terríveis se continuassem nesse processo. Hoje sabemos, mais uma vez pela arqueologia, que aqueles povos que se situaram naquela localidade eram povos que normalmente tinham práticas aberrantes, inclusive a de sacrifício de crianças, sacrificavam à lua e ao sol os seus próprios filhos, sem qualquer cuidado com as crianças. E hoje ainda nós verificamos isso nas civilizações. Muitas civilizações e notícias saem em jornais de seitas e grupos que têm práticas completamente aberrantes de sacrifício de pessoas, que matam os seus próximos, as pessoas que deveriam cuidar são sacrificadas. E isso não é assim tão longínquo como nós pensamos. Acontece no nosso país, acontece em muitos países da Europa, ditos civilizados, onde pessoas têm práticas completamente translocadas. Isto porque adoram o sol, adoram a lua, ou regem-se pelos astros, e o nosso país está cheio disto. É só abrir qualquer revista, qualquer jornal, e as pessoas procuram seguir-se, a guiar-se pelos astros. E quando isso é assim, as pessoas deixam de olhar para aquilo que Deus diz. O nosso Deus não se agrada de pessoas que procuram orientar a sua vida pelos astros. Deus quer que as pessoas orientem a sua vida, isso sim, pela sua palavra. Nós somos um povo cristão, maioritariamente cristão, mas verifico que muitos desses cristãos que se dizem cristãos regem a sua vida pela astrologia, regem a sua vida pelos astros, pelo sol, pela lua. Isso não é compatível com o ensino de Deus na Bíblia. E exatamente por isso que Deus intervém aqui, nesta comunidade, nesta cidade, travando aquele processo que estava já a criar dimensões terríveis para aquela sociedade. Quando se começa a maltratar as crianças, quando se sacrifica crianças, põe em causa claramente aquela sociedade. E era o que estava a acontecer naquela planície na terra de Sinear. Eles estavam a utilizar aquela torre como monumento religioso, eles estavam a usar aquela torre para se engrandecerem, para dizer: nós podemos, pelas nossas próprias forças, criar uma nova religião, criar um novo relacionamento com as divindades, e para isso nós até sacrificamos os nossos filhos. É triste verificar estes sacrifícios de crianças, de seres humanos, para que as pessoas se relacionem com Deus. Não era esse o propósito de Deus, não é esse ainda hoje o propósito de Deus para a humanidade. Deus não tem interesse em que o homem se sacrifique de tal forma que vá prejudicar a si próprio e aos seus entes queridos para se relacionar com Deus. Deus já fez tudo o que era necessário para nós nos relacionarmos com Ele ao entregar a pessoa de Jesus Cristo. Por essa razão Deus desceu e fala na terceira pessoa, na minha opinião, dando alusão à Trindade. Aqui desçamos e confundamos ali a sua linguagem, e nós sabemos que quando o povo está unido, ele pode muita coisa. Nós, como povo português, temos isso na nossa própria história. Os lemas que orientaram o nosso povo, inclusive na Revolução do 25 de Abril, era porque o povo estava de facto unido e conseguiu objetivos tremendos, e de uma forma tão bonita e pacífica que aconteceu no nosso país. No entanto, aqui também sabemos que a união pode conduzir as pessoas a coisas terríveis, e era o que estava a acontecer nesta sociedade. Por isso Deus disse: vamos espalhar este povo, porque uma vez eles espalhados não alcançarão os objetivos desejados. Infelizmente temos verificado que Satanás aprendeu rápido esta estratégia. Ele tem dividido as igrejas, tem dividido os cristãos, e por essa razão a igreja tem tido pouco impacto na sociedade portuguesa. Precisamos de aprender com a oração de Jesus Cristo que quando ele estava na terra, em João capítulo 17, quando ele diz ao Pai, ele deseja que nós, os cristãos, sejamos um, como Jesus Cristo e o Pai são um. A unidade é algo belo e que provém de Deus e que pode ter um tremendo impacto na sociedade onde estamos inseridos. Quando o povo de Deus se unir e trabalhar juntos, certamente grandes coisas vão poder acontecer. O próprio Deus usa a expressão que eles eram um só e tinham uma só linguagem, e isso é apenas o começo. Agora não haverá restrições para tudo o que intentam fazer. O próprio Deus declara que quando o povo está unido,
As restrições não existem, porque estão motivados para um só propósito. E quando temos um propósito bom, um propósito que provém de Deus, um propósito que provém das Escrituras, nós podemos fazer muita coisa na nossa sociedade. Em Portugal, eu creio que o povo de Deus, aqueles que se chamam pelo nome de Jesus Cristo, aqueles que se unem a Jesus Cristo e querem seguir a Jesus Cristo, estando unidos, vão alcançar grandes coisas no nosso país. Vivemos ainda dias em que a lei da liberdade religiosa continua em causa, apesar de aprovada. Eu penso que se o povo, aqueles que seguem a verdade, aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, se unirem, vai haver mudanças significativas, inclusive nas leis do nosso país, porque quando as pessoas estão unidas, isso faz grande diferença na sociedade. Aqui Deus interveio exatamente para travar mais uma vez a maldade do povo. Verificamos isso desde o primeiro capítulo do Gênesis, que Deus constantemente tem de intervir para travar aquilo que o povo estava a fazer de errado. E mais uma vez aqui na Torre de Babel encontramos a intervenção de Deus para que a maldade não crescesse demasiado. Deus intervém e espalha o povo. Nós encontramos um outro relato na Bíblia, agora inverso. Em vez de Deus trazer várias línguas para confundir o povo, encontramos que Deus dá várias línguas agora sim para anunciar uma mensagem de esperança. Isso encontramos no livro dos Atos, capítulo 2, mas isso trataremos quando chegarmos ao livro dos Atos. Aqui em Gênesis, capítulo 11, verificamos que Deus teve que intervir para parar a maldade que continuava a crescer naquela sociedade. Avançando um pouco mais neste capítulo, encontramos uma outra personagem, e é a personagem que faz a divisão entre os primeiros 11 capítulos e o capítulo 12 em diante. Nós dissemos que Gênesis era dividido em duas grandes secções, do capítulo 1 ao 11 e do 12 em diante. Esta personagem que nós encontramos aqui é a pessoa de Abraão, e nós no próximo programa iremos analisar quem ele foi. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.